mais informações. Agora vamos falar sobre habitação, esta situação toda. Na última sexta-feira, a reintegração de posse aí foi cumprida junto ao bairro Getúlio Vargas, e final de semana algumas pessoas acamparam em frente à prefeitura, depois deslocaram-se até a Praça da República. Secretário Ramsés Lemos, nos fale como é que está essa situação toda, de que forma que a sua pasta está tratando com relação a essas famílias que foram, então, aliás, que estiveram fazendo parte dessa reintegração e agora estão muitas ainda sem ter local aí de destino. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Almir. Eu agradeço em primeiro lugar o teu espaço, porque a gente sabe que a imprensa está sempre do lado daquilo que deve ser, que é a verdade. Então a gente deve, dentro da resposta à tua pergunta, também fazer algumas ponderações, porque eu passei particularmente, Almir, 4 dias, 5 dias antes da reintegração de posse, praticamente sem dormir, pensando nas famílias, e não da maneira como a gente acaba sendo retratado nas mídias, principalmente nas redes sociais, né? Sim. Sem nos escutar, sem nos entender, como se fôssemos aqueles, os vilões que simplesmente desalojaram famílias. Até teve um jornal aqui no município que manchetou como, no fim de semana, como se as famílias foram removidas do seu lar. Não é essa a verdade, meu amigo. Não é bem assim. Eu, prefeito Valdir, temos tratado dessa questão lá do Getúlio Vargas desde que a gente assumiu. Essa ação de reintegração de posse, eu vou abrir os pontos assim, e me desculpe daqui a pouco a maneira como eu estou falando para os ouvintes e para ti também. Sim. Essa ação de reintegração de posse foi pedida em 2016 pela então secretária Bete Lírio do PT, e essa ação tramitava na Justiça desde então. Tá? Então houve toda essa tramitação, houve recurso para segundo grau e voltou para cá de novo ano passado para ser cumprida. Né? Fazer um loteamento, meu amigo Almir, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, muito difícil. E quem trabalha com isso sabe. Um exemplo é o vereador Marcos Barrichello, que tem imobiliária, que trabalha com isso, que sabe como que isso é feito e o tempo que se demora. Nós demoramos 1 ano só para poder fazer o georreferenciamento, o plano altimétrico georreferenciado da área, e também fazer as retificações de matrículas, as averbações e as desaverbações. Tanto amigo, que trabalhamos tanto tempo que está lá no registro de imóveis, está lá para ser analisado isso lá. Fizemos análise geológica do solo, independente de qual administração, seja do prefeito Valdir, do prefeito Balim, do prefeito Ortiz ou do Burma, não havia como requisito fazer isso. Hoje é obrigatório fazer análise de solo. Tudo isso a gente fez. Recebemos aqui na Secretaria de Habitação uma ideia de 95 lotes num rascunho e transformamos isso em 165 lotes, com a equipe toda, com a equipe de engenharia, com a equipe de jurídica. Não foi um trabalho fácil. Nós fomos a Santa Maria, Não Me Toque, Colorado, procurar esses entendeiros para a gente chegar hoje e ter que estar lá no registro de imóveis. Está lá no registro de imóveis para análise da oficial, sabe? Nada, e eu repito sempre, foi deixado pela administração da Secretaria de Habitação sobre o projeto dessa área, sabe? Isso para nós foi um trabalho intenso para chegar onde a gente está. É óbvio, por óbvio que a gente não queria enfrentar uma reintegração de posse. É um processo doloroso. A minha companheira de sempre, minha esposa, passou comigo a última semana na tensão de ter que fazer isso. Ninguém se regozijou lá. Pelo contrário, o pessoal da Brigada, o pessoal da Justiça, os meus colegas aqui, servidores da Secretaria, todos estavam bastante sentidos de ter que fazer isso. Mas não foi nós que provocamos isso, não foi o prefeito Valdir, não foi o secretário Ramsés. Bom, mas nós chegamos nesse ponto e tínhamos que cumprir. O ano passado, em outubro, o prefeito Valdir recebeu uma notificação
e essa notificação que o prefeito recebeu era para que essas famílias todas se retirassem do local, e como era final de ano, o prefeito disse, não, pessoal, é final de ano, vamos esperar um pouquinho mais. E aí eu falei, prefeito, temos 95 famílias pré-selecionadas, e ele, então vamos respeitar isso, vamos deixar essas famílias lá, sabe? Eu me senti, depois de sexta-feira, como um causador de espécime para muitas pessoas, né? Se nós pensar também que em outras coisas que apareceram em Facebook e também no WhatsApp, algumas coisas assim, tipo, como é que vão selecionar? Tem lei para selecionar, sabe? A lei 5322, o decreto 6577, que dão base nisso, para a gente fazer tudo isso, Dalmir. E daí, assim, na outra semana, fui surpreendido com um pedido, e não tira a legitimidade da Câmara de Vereadores, retira a legitimidade do vereador que propôs lá, para que a gente prorrogasse por mais 10 dias. Bom, mais 10 dias ia mudar o quê? Nada. Porque hoje já foi lá para o gabinete a listagem das famílias que vão receber, deve ser publicada até o final do dia ainda. Acabei de enviar para lá. Mas, gente, nós temos que começar antes de começar a escrever coisas por aí, as pessoas leigas que não têm entendimento, dar uma refletida, dar uma analisada melhor, pegar mais informações. Essa área foi comprada lá no governo do finado prefeito Ortiz, e aí depois, assim, no governo do prefeito Valdir foi pago. Nada foi feito bom, nada foi feito nem no governo do Valdir, nem no governo do Ortiz, e também nada foi feito no governo do Balim. Perdão, o Bira era vice-prefeito. Nada foi feito no governo do Balim também. Mas quem era secretário de Habitação por 8 anos, quem coordenou a Secretaria de Habitação, foi o partido do vereador que era presidente do partido. Não sabia, criando toda uma discussão e tentando criar uma situação contrária ao município. Eu acho o seguinte, Zalmir, as pessoas estão lá na secretaria, na frente da prefeitura, numa manifestação, passaram o fim de semana com crianças, utilizando-se das crianças para comover a comunidade. Bom, mas dessas famílias todas eu recebi agora uma listagem agora pelo líder lá, das fichas dessas famílias, de 13, muitas das famílias não vieram nem fazer inscrição na Secretaria de Habitação. Então, usando o casuísmo para conseguir tirar proveito político. Eu sei que meu tempo é curto, eu estou tentando passar todas as informações, o máximo que eu posso passar de informações. Então, as famílias diziam para o oficial de justiça se elas tinham onde não ficar. E aí o que aconteceu? O oficial vinha e me comunicava. Então, eu não tenho de guardar meus móveis, estão guardados aqui na Secretaria de Habitação. Mas eu posso ir na casa do parente. As únicas duas famílias que, e pode-se falar que não tinham para onde ir, que não podiam para onde ir, elas estão abrigadas. Estão lá na pousada. Inclusive, eu não queria não falar sobre isso, Davi. Mas quem está pagando essas duas hospedagens por 30 dias, eu e o prefeito. Porque não tem como hospedar essas famílias simplesmente. Umas vão usar recursos do município para fazer isso. É isso que tem. Em que local elas estão mesmo, secretário? Elas estão numa pousada, a gente prefere até não falar o nome, porque o proprietário pediu para mim que não divulgasse o nome da pousada, mas estão bem instaladas, com banheiro, com chuveiro, com televisão, sabe? Aí eu não escutei a entrevista, mas eu recebi um monte de pessoas me mandando WhatsApp. O vereador Júnior Piaia me falar que eu fui arrogante lá naquele momento. Bom, não teria outra forma de responder para ele isso, porque ele furou, junto com o vereador Noronha, ele furou o bloqueio da polícia, havia um bloqueio lá no local, o COI estava bloqueando, eles furaram o bloqueio, e o vereador Júnior Piaia, eu já falei de manhã na Rádio Jornal da Manhã, vou repetir de novo, ele veio de forma simposa me questionar. Nem tínhamos chegado nessa família ainda, ele já estava me questionando de forma simposa, de forma desrespeitosa. Vou falar, inclusive, para os teus ouvintes, e eu sei que são bastante, tem uma audiência muito grande nesse horário da tarde. Ele disse para mim assim, mas vereador, nós temos que cumprir aquilo que determinou a juíza.
E ele me disse, estou vendo que tu está cagando e andando para as famílias. Mas isso é linguajar que o vereador está falando naquele momento, querendo provocar uma situação, querendo fazer com que as famílias que estavam ali tivessem uma opinião contrária, óbvio que tinham, mas se revoltar, fazer alguma coisa que pudesse sair do controle. Não é assim que a gente trabalha. A gente foi de forma ordeira, os oficiais de justiça, a brigada foi lá para garantir o trabalho dos oficiais de justiça. Eu convidei o vereador Piaia, junto com o vereador Ricardo Adame, que é o presidente e relator da Comissão de Habitação, e o vereador Piaia não contribuiu em nada na reunião. Ele não ajudou em construir nada, porque eu convidei ele para vir aqui e para perguntar para ele o que o senhor me sugeriria pela sua experiência e fazer. Depois ele quis desconstruir uma decisão judicial que foi julgada já em segunda instância. Buscou pressionar o prefeito de forma assodosa. Não é esse tipo de política que o povo de Juiz está acostumado. Está acostumado a escutar, a ver, a entender. Então, para mim, essa ocupação, eu estou falando eu, Ramsés, nem eu, secretário de Habitação, essa manifestação na prefeitura é democrática, sim, porque toda é, Zalmir. Mas a minha preocupação é a utilização político-ideológica dessas famílias lá na frente. Porque nós estamos, sim, com o processo de regularização em andamento, está no registro de imóveis, Almir, esse processo. Provavelmente nos próximos dias seja liberado. Os próximos passos nossos é abrir rua, demarcar lote, em conjunto com a Corsã fazer a ligação de água, conjunto com o DEMEI fazer a ligação de luz. É o básico. Eu não consigo entender qual é o direito que essas famílias estão reivindicando lá, utilizando-se de crianças para poder fazer com que as pessoas tenham, sei lá, pena ou se revoltem contra a prefeitura, contra o prefeito. Hoje eu vi um editorial, de uma outra emissora de rádio, diz que o governo terminou, mas pelo amor de Deus, gente, como é que o governo vai terminar? Só na Secretaria de Habitação nós temos 21 processos de regularização fundiária em aberto, mais um processo do 15 de novembro, mais a construção de casas do 15 de novembro, perdão, no Colonial, da construção de casas, mais lá atrás do Tancredo, um outro processo, mais processo do Getúlio ainda, para se desenvolver. Eu não consigo acreditar muitas vezes que algumas pessoas tenham esse pensamento, muitas vezes um pensamento medíocre em relação a uma situação que já tinha sido relatada em reunião junto com a comando da brigada, com os oficiais de justiça. O próprio líder falou naquela ocasião, Zalmir, disse assim, vamos sair, vamos ocupar de forma tranquila. Ele chegou lá, passou os dias, já não era mais. Na sexta-feira ele deu uma entrevista para o Jornal da Manhã, e aí falou uma coisa, de tarde está lido para todo mundo ler, tem uma coisa falada e uma coisa falada depois. Vamos parar, o povo de Ijuí é um povo ordeiro, pacífico, sabe que quem tem que receber, e a gente está separando por critério essas famílias, fazendo um pente fino, quem tem que receber não invade lote público, não invade para pressionar. Se tu me falar agora assim, mas demorou tempo, sim, isso não é fácil de fazer, Zamir. Se fosse fácil, me desculpe, né? Mas sim, já estava pronto já, Zamir. Claro. Bom, você engatar e não parar de falar, mas eu sei que o teu tempo já praticamente está encerrado, Zamir. Bom, secretário, só para nós concluir até o assunto, para o ouvinte entender e até esclarecendo alguns pontos. Gostaria que o senhor citasse quantas famílias que foram afetadas, atingidas pela reintegração, o destino de todas, porque o senhor me disse na sexta que todas estavam já abrigadas. No final de semana, algumas famílias, então, nesta ocupação, quantas estão ainda nesta ocupação e de que forma que está esse encaminhamento que está sendo feito com relação a esta lista aí? Certo, Zamir. Já te agradeço de imediato novamente esse teu espaço aí. Para mim é importante levar a prefeitura, levar essa informação, a Secretaria de Habitação. Havia 50 famílias lá, ou 50 construções. Bom, a oficial da Justiça me passou hoje, atualizou, e na sexta eu tinha um número, hoje eu tenho outro que ela notificou 18 famílias, entre notificações e remoções, tá? E tem famílias que só foram notificadas, nem estavam mais lá, mas a casa ficou lá de pé e aí ela notificou. Então são
18 famílias. Dessas 18 famílias, 32 famílias. Bom, aí 18 famílias poderiam ter ficado lá. Tá? 18 famílias teriam a expectativa do direito de receber esses imóveis com forma edital e também porque estavam participando desse processo de seleção. Aí, então, dessas famílias, aí 14 famílias, hoje eu recebi agora a informação do Emerson que me encaminhou 13 fichas. E aí nós estamos fazendo o levantamento dessas fichas, levantamento dessas famílias, e aí nós vamos levar isso daqui a pouco lá no gabinete do prefeito, para o prefeito poder a gente conversar sobre essas questões, qual é a atitude que a gente vai tomar. E daí, de todo esse conjunto, 2 famílias foram abrigadas pela Secretaria de Habitação numa pousada aqui na cidade. E eu não sei se eu falei antes, sim, e até não gostaria de falar, mas é casuísmo isso, ficar falando toda hora isso, mas elas foram alojadas e abrigadas, eu falei, com as expensas da pessoa física do secretário, não da prefeitura, nem as expensas da Secretaria de Habitação. Muito isso bem. está lá, é só comprovar lá no local que elas estão. Bom, secretário, ainda quanto a esta lista aí que está sendo encaminhada de famílias, são quantas vezes no total? No total, como eu te falei antes, eram inicialmente 95 lotes, conseguimos transformar em 165, e aí vai haver uma reserva de 8 lotes para realocar e reassentar outras famílias, a princípio 157 famílias, mas que fique bem claro, nós temos o edital aberto com as famílias contempladas, daí nós temos um prazo de 20 dias se alguém precisa fazer uma denúncia ou passar alguma informação que faça com que mude o edital, e se comprovado a denúncia aqui na Secretaria de Habitação, a família que escreveu e houve a denúncia contra ela, e se comprovado, ela vai ser excluída, a gente vai chamar os suplentes, porque ainda há dentro desse conjunto uma lista de suplentes, agora eu não me recordo a quantidade, acho que em torno de 160 ou 168 suplentes desse processo, meus amigos. Bom, e essas famílias que estão em frente à prefeitura ou na praça, enfim, agora, tem alguma solução para elas? De que forma que a prefeitura trabalha? É isso que eu te relatava antes. Eu recebi aqui 13 fichas. Essas 13 fichas nós estamos analisando. Algumas famílias dessas 13 aqui, 2 foram abrigadas. Então a gente teria 11, a gente abrigou 2. Por que nós abrigamos? Eu vou dizer por que a gente abrigou de imediato. Nós abrigamos de imediato porque o oficial de justiça detectou esse problema, me chamou e falou, as crianças vão para o abrigamento ou a prefeitura abriga elas. Bom, aí eu como pai de uma criança de 3 anos e com 2 filhos adultos, entendo que o melhor é para o filho sempre ficar perto da mãe. Sim. Então, por conta própria, fui lá, contratei o serviço e aloquei elas. E as outras 11 famílias nós estamos analisando agora, ficha a ficha. E eu vou levar essas análises lá para o prefeito Valdir, e a gente aí vai conversar sobre isso. E aí vai chamar o pessoal lá e vai conversar com eles a partir disso. São essas aí que o senhor disse, secretário, que na verdade estão na ocupação, mas que não estavam nem cadastradas? Algumas não estão cadastradas, estão cadastradas na Secretaria de Habitação, mas ou não preenchem requisitos. Por exemplo, temos requisitos, Amir, que tem que morar em Juí há 5 anos, pelo menos, tá? Tem umas famílias aqui que não preenchem requisitos. Tem algumas famílias que vieram para morar em Juí há 1 ano, 2 anos. Tem famílias aqui que a gente detectou que já receberam imóvel. Tá? Sim. E aí, isso tudo tem que ser analisado. Claro. A gente não pode abrigar todo mundo sem observar os critérios da lei. Não pode, contemplar todo mundo sem observar os critérios da lei. Por isso que eu te disse antes, o que é que essas famílias estão reivindicando? Porque quando o oficial de justiça foi lá, o oficial de justiça perguntou se tinha para onde ir. As famílias falaram que tinham, mas não tinha de guardar os móveis. Nós guardamos os móveis aqui na Secretaria de Habitação. E aí, quem que tinha para onde ir e tinha onde ficar e levar os móveis, nós levamos os móveis até o local e deixamos os móveis onde foi pedido para nós. Ok, secretário, obrigado então por essa informação, esclarecendo toda essa situação aí com relação a essas famílias aí que foram afetadas e atingidas pela reintegração de posse no Getúlio Vargas. Obrigado, secretário, uma boa tarde para o senhor. Eu te
Zamir, eu te agradeço o teu espaço, o carinho que sempre me dá aí para levar as informações da Secretaria de Habitação. A Rádio Repórter a gente tem como um grande parceiro a Secretaria de Habitação, e só ressaltar que essas famílias já em dezembro passado foram notificadas, foram cientificadas pelo oficial de justiça, e depois houve uma reunião lá na Brigada Militar, onde elas participaram também e concordaram que iam se retirar lá do local, Zamir. Okay. Obrigado. Tá certo. Obrigado, secretário.